Olá, pessoal. Como esperado aí, a gente vai começar aqui mais uma gravação. Essa vai ser uma gravação porque, infelizmente, aí o nosso convidado de hoje, o Pablo Andrei, um fisioterapeuta renomado em Uberaba aí, está com a agenda aí meia lotada. Infelizmente, não vai ter como transmitir ao vivo às 20 horas, mas, porém, né, todas as perguntas, dúvidas que estiverem ao longo da conversa aí, podem estar deixando aí que a gente vai responder depois, tranquilamente, não vai ficar nenhuma pergunta sem responder. Mais uma vez, Pablo, obrigado, né, por ter aceitado esse convite, estar aí com a gente aí, para estar fazendo um esclarecimento, né, informações aí para a gente sobre a fisioterapia e a sua importância. Hoje a gente está aí, né, com um profissional para falar da área e uma prova viva disso que a fisioterapia realmente funciona, né, Pablo? Que sou eu que está aqui hoje desse jeito. Pablo, bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, André, bom dia. Da mesma forma que o André falou, a gente queria, primeiramente, pedir desculpas, que realmente não foi possível fazer uma live, a gente está gravando isso de manhã, por questões de agenda minha, mas é um prazer, André, prazer falar contigo, prazer sempre estar contigo. Para quem não sabe, o André foi meu paciente por um tempo, né, nessa reabilitação dele, então a gente pôde conviver um tempo e eu pude ajudar ele nessa fase tão importante que é de recuperação funcional. E depois que ele teve alta, a gente continuou conversando, a gente continua acompanhando o trabalho do outro e o empenho um do outro em auxiliar as pessoas na todas as questões de saúde, o André aí muito engajado socialmente, politicamente, e hoje a gente veio conversar mais um pouquinho aí. Obrigadão, André. Prazer todo meu. Pablo, prazer é meu, todo meu estar te recebendo aqui. A gente quer esclarecer, Pablo, a importância, né, da fisioterapia, tanto ocupacional como, né, para benefício de saúde isso também. Muita gente aí fala que a fisioterapia não resolve, e isso é mentira, né? A gente sabe que a importância da fisioterapia da recuperação, né, tanto um trauma quanto um pós-trauma, até uma lesão medular, né, onde a sua área também que você trabalha com essa parte de lesão medular. Fala para a gente, Pablo, quais são as áreas que você trabalham com a fisioterapia? A fisioterapia é muito ampla, na verdade. É uma profissão nova, se comparar com outras profissões, é uma profissão que tem em torno de 50 anos aí, mas que trabalha desde a área ortopédica, neurológica, ginecológica, área de estética, cardiologia, área de saúde pública. A fisioterapia pode trabalhar em todas as áreas imagináveis e existe muita coisa acontecendo nova, assim. A fisioterapia é muito maleável. Então, eu sou um exemplo disso, que acabei me envolvendo em áreas que a fisioterapia normalmente não se envolve, mas pode ajudar pessoas que, como André, tiveram trauma medular, que tiveram lesões neurológicas, paciente que quebrou uma perna, paciente que teve algum problema de incontinência urinária, por exemplo, um paciente que tem um problema cardíaco, uma cirurgia precisa reabilitar, paciente que tem algum problema pulmonar, que precisa voltar a restabelecer essa capacidade pulmonar, pacientes pessoas que trabalham com prevenção, por exemplo, né? Os PSFs, os postinhos dos bairros, trabalham com prevenção, com promoção de saúde, para evitar que esses problemas aconteçam. Então, uma área muito ampla, que sempre tem que trabalhar ligada, interligada com outras profissões, com a medicina, com a enfermagem, com a terapia ocupacional, com a fonoaudiologia, entre os fisioterapeutas, precisa ter uma comunicação, uma relação muito bacana. E o objetivo principal sempre é estabelecer a saúde, promover a saúde, prevenir que problemas aconteçam, e a gente fica muito feliz. Eu sou muito satisfeito e muito feliz de estar nessa profissão, que é uma profissão muito bonita, e a gente, além de ter pacientes, a gente acaba ganhando muitos amigos, como é o caso do André. É isso aí, Pablo. A questão é essa, a gente trabalhar
no que a gente gosta, né, trabalhar com o coração, e nesse longo desse trabalho a gente tem resultados, né, porque, igual você, é um profissional, você trabalha com a sua, com o seu conhecimento, mas com também o incentivo moral e pessoal de cada paciente, né, foi onde, eu falo particularmente por mim, vou começar por mim, porque a motivação também conta muito, né? Então, no começo, você me motivou muito. Eu falo que eu tô aqui hoje, você faz parte disso, sempre te falei, e sempre vai fazer. Eu sempre vou ser grato a você. E, então, a fisioterapia é isso, Fábio, até uma prevenção, é o antes, o pós e o depois, vamos dizer assim, né? E, E você também trabalha na área de lesão medular com transplante de medula, não é isso, Fábio? na verdade, eu tenho, nos anos para cá, tido algumas experiências com células-tronco. Esse tipo de procedimento é um procedimento muito interessante, é uma das áreas que vem crescendo muito, e o que a gente tem de mais inovador hoje na área de reabilitação, na área da saúde, eu acabei levando os pacientes para os Estados Unidos e para algumas clínicas e hospitais aqui da América Latina para fazer esse tipo de tratamento. Hoje, eu trabalho como consultor, eu presto consultoria, eu ajudo, oriento pessoas do Brasil que querem fazer tratamentos com células-tronco nos Estados Unidos, na América Central e aqui na América Latina. Aqui no Brasil, se eu não me engano, no final de fevereiro ali, houve uma aprovação desse tipo de procedimento aqui no Brasil, só que isso precisa ser regulamentado ainda. Não é só você falar assim, pronto, pode fazer. Só que precisa ter uma regulamentação de boas práticas para isso acontecer, porque eles precisam estabelecer quem pode fazer, que tipo de infraestrutura você tem que ter, quais procedimentos que você vai fazer, como vai fazer, que tipo de célula que vai ser utilizada. Então, a gente ficou muito feliz de ter essa aprovação aqui no Brasil, mas ainda não pode fazer, ainda precisa estabelecer esses regulamentos certinhos de como cada profissional vai fazer para não ter problema, né? Porque a gente está lidando com pessoas, com a saúde das pessoas, com os anseios das pessoas, com todas as esperanças que as pessoas têm, mas é uma área muito bonita, muito bacana, e eu fico feliz de poder estar envolvido nisso. Conheci muita gente bacana aqui no Brasil e fora, que trabalha, que se empenha muito para que isso aconteça, né? Que isso seja concreto, pessoas muito capacitadas, muito gabaritadas. Tenho ido a alguns congressos, como ouvinte e como palestrante aqui no Brasil e fora também, e fico muito engrandecido e muito feliz de poder auxiliar as pessoas nesse sentido, e eu acho que é uma promessa e uma esperança muito grande de todo mundo no Brasil de que isso realmente se concretize, porque a gente tem muita gente no Brasil que precisa disso, que são candidatos a esse tipo de procedimento. Tem muita gente boa pesquisando isso aqui no Brasil, mas o caso do André, o caso de muita gente aí que poderia ser beneficiado nesse sentido. Até questão, né, Pablo, de estar trazendo esse tratamento para nós aqui no Brasil, a nível não somente até de saúde, né, e uma recuperação. Aqui no Uberaba, por exemplo, hoje é uma média de 24% de pessoas com algum tipo de mobilidade reduzida. Isso também é economia. Por quê? Quando uma pessoa dessa ela tem uma evolução maior, que deixa de depender, né, do tratamento do Estado, com fisioterapia, com remédios e outros, né, que é o benefício da, da célula-tronco, no caso, né, tem-se uma recuperação bem significativa. Mas, infelizmente, poucas pessoas têm acesso a isso, como você mesmo disse aí, né, que levam, né, aqui, algumas pessoas para Miami, Estados Unidos, onde tem esse procedimento, que até então é um procedimento muito caro
e às vezes você tem um resultado que não tão significativo. O resultado tem, né, Paulo, mas não é garantido, não é isso? Isso. O que as pessoas precisam entender, né, é que o tratamento com célula-tronco não é milagre. Ele não cura tudo. Ele pode ser usado, as indicações dele são muito grandes, mas ele não cura. Então, eu ouço muito, às vezes, algumas pessoas falam: nossa, eu preciso fazer um tratamento com célula-tronco que vai me curar. Não é. Não é milagre, é uma ciência muito complexa, muito delicada, que precisa de empenho, só que precisa também das pessoas entenderem o quanto isso pode ajudar e que isso não é uma garantia de que tudo vai se resolver. O tratamento de células-tronco ajuda, só que isso vai depender muito do tipo de lesão que a pessoa tem, do tipo de células que é usado, da forma que o tratamento é feito, da qualidade, de como é feita a reabilitação, como é feita a fisioterapia depois. A fisioterapia é primordial. Não adianta você fazer o procedimento e não fazer fisioterapia e ficar parado. As células não vão regenerar esses tecidos. Você precisa de estímulo. E a fisioterapia tem um papel fundamental nisso, para poder ajudar. Mas é importante saber que o tratamento não é milagre, não é a cura. Sim, ajuda muito, é uma promessa, né? É uma esperança muito grande, mas é o que tem de mais inovador até agora. Falta muito também a questão essa questão de liberação, igual você estava falando no começo, a falta de incentivo também é muito grande. Por exemplo, porque a fisioterapia ela tem que ser constante, constante para ter resultado. Além do transplante de célula-tronco, a pessoa não pode parar com a fisioterapia, ela tem que continuar, né? E hoje, por exemplo, até a mesma fila de espera que Uberaba hoje para fisioterapia, eu consegui, depois de 3 meses de lesão, né? Então quer dizer que eu demorei um certo tempo para começar a fazer essa fisioterapia. Mas, porém, quando eu comecei também, eu já comecei e peguei pesado, né? Eu já comecei a fazer tanto no sistema público, como eu também a gente fez uma parceria aonde você vinha fazer a fisioterapia comigo e a gente pegava pesado. E nessa sequência de fisioterapia, igual você falou, depende também de cada lesão de cada um, né? A recuperação. No meu caso, eu era tetraplégico, né? Eu não mexia nada, os movimentos foram voltando muito devagar por causa do inchaço da medula e com os outros. O milagre a gente espera, sim, claro, mas não total. A gente nunca mais vai ser normal igual antes. Mas a importância da fisioterapia é justamente isso, que a pessoa tenha condições de pelo menos ter a liberdade de fazer algumas coisas que antes eram se limitadas. Só uma pergunta aqui, Pablo. A ecoterapia, na sua opinião, ela aumenta essa evolução do paciente, no caso da condição física? Sim, sim. A ecoterapia, eu trabalho com ecoterapia, eu acho incrível. Gosto de cavalo desde criança e poder trabalhar, usar isso na tua profissão, e bem bacana. E eu percebo que, por exemplo, para casos de pacientes que têm dificuldades de controle de tronco, para criança é incrível, para crianças que têm tem paralisia cerebral, por exemplo, ou alguma lesão, outra lesão neurológica, para pacientes que tiveram trauma crânioencefálico, lesão medular, como no teu caso, a gente chegou a andar a cavalo, né? Chegou a fazer um tempo, e os resultados são incríveis, é muito bom. Falando especificamente aqui de Uberaba, a gente tem alguns lugares que oferecem isso, né? Mas a gente sempre percebe que podia ter mais incentivo, podia ser mais bem cuidado, podia ter mais atenção por parte das pessoas que fomentam isso, tanto financeiramente, né, quanto em outros quesitos, porque a gente percebe um pouco infelizmente, um pouco de descaso, né? Então, e aí temos lugares que são pagos, que você paga e tal, mas nem todo mundo tem condições de pagar, como nem todo mundo tem condições de pagar uma fisioterapia particular, seja domiciliar ou seja na clínica. Então as pessoas ficam esperando, que nem você falou, meses na fila, e gente que precisa e gente que depende da fisioterapia só tem essa opção,
E esse tempo, por exemplo, você tem uma lesão e o tempo que você fica esperando é muito ruim, porque você precisa de uma fisioterapia imediata. Então, às vezes, espera meses na fila e o teu prognóstico, o teu potencial para melhorar cai muito, porque você perdeu um tempão esperando. Infelizmente, a gente sabe que isso não depende só da minha vontade, ou da sua, né, André? Mas sim de uma ação especial de quem regulamenta isso, das próprias universidades. A gente precisa de mais campos, né, mais lugares para acolher esses pacientes. Isso é uma discussão bem complexa e bem longa, aí, mas eu trabalhei muito tempo em bairros aqui em Uberaba como voluntário e percebi que existe um interesse, infelizmente, sempre por trás das coisas. E a gente fica. Eu já me vi muitas vezes sozinho lutando por alguma coisa, e fiz isso por 7 anos, até que eu cansei, sabe? Até que eu percebi que eu precisava conhecer alguém, que eu precisava ter algum contato nesse sentido, né? Mas nunca deixei de me empolgar com o fato de fazer voluntariado, por exemplo, que é uma coisa que me faz muito bem. Faz bem para as pessoas, mas faz mais bem para mim. Então, a gente percebe essas dificuldades que existem na nossa cidade, em outras cidades, a gente sabe que no Brasil todo é assim. Existem propostas de mudança, né? Existe gente empenhada em mudar isso, e a gente precisa de quanto mais gente querendo, quanto mais gente entendendo essa necessidade, melhor. Essa parte aí, igual você falou, a falta que tem de incentivo hoje é muito grande. Igual você está falando que se viu sozinho, né, tentando fazer um projeto, fazer todo orquestrando todo um projeto que seria beneficiado para todas aquelas pessoas que necessitavam de uma fisioterapia, mas o apoio, infelizmente, é pouco, né? E quando você, igual você, na ecoterapia, por exemplo, né, a gente aqui em Uberaba, quantos fazendeiros não podia ceder um cavalo, né, para essa ecoterapia aqui na cidade? Olha, cada semana um fazendeiro vai ceder um cavalo aí. Então, os cavalos lá à toa, lá, né? Eu acho que não custava nada. Isso é uma troca de contribuição para a sociedade, vamos dizer assim. É, Igual eu te falei, a gente estava com um projeto aí de fazer aquela fisioterapia voluntária residencial, para atender realmente aquelas pessoas que também não têm condição de se locomover até um centro de fisioterapia, de fazer fisioterapia, e nem poder aquisitivo para contratar um fisioterapeuta em casa, né? Isso também é um trabalho que já existe, vamos dizer assim, pelo menos na tese, né? É um projeto que já existe, a fisioterapia em casa. No meu caso, por exemplo, fizeram-se uma visita, depois nunca mais vieram. Então, são coisas que não vão para frente por falta de interesse até mesmo da questão política mesmo. E se olham nessa forma, o que acontece? Igual eu falei no começo, isso é economia também, porque uma pessoa recuperada, vamos dizer assim, é um gasto a menos por SUS, né? a gente vê isso, né, André? Diferente quem anda em Uberaba aqui, né? Vamos falar da cidade que a gente mora. Anda em Uberaba e anda nos bairros e sai um pouco daquele mundinho, né? Que você fica quando você forma, né? E de clínica em si. E não estou falando mal de clínica, não me entendam mal, mas a gente precisa entender um pouco o que acontece na nossa cidade. E eu acho que não é nem só questão de falta de interesse, que existe, realmente existe, mas é um lugar do outro. Perceberem, porque, por exemplo, assim, você leva a sua vida normal e tal, e de repente você tem um acidente de automobilístico. Você se vê numa cadeira de rodas. E aí você vai perceber que você nunca prestou atenção para aquilo.
Você nunca percebeu que a porta é estreita, que o espaço é estreito, que o banheiro é inviável, que a calçada na rua não dá para você subir, ou que a rampa está diferente de um poste, ou que não tem, em questões de acessibilidade mesmo, né? Então, você só vai se dar conta disso, só vai prestar atenção a partir do momento que você tem alguém na família, ou você mesmo passa por experiência nesse sentido. E as pessoas que levam a sua vida, que até tem de ajudar, ou sei lá, ceder um cavalo, um espaço, ou ajudar financeiramente a alguma instituição, às vezes as pessoas nem se dão conta, sabe? Porque não estão envolvidas, não conhecem ninguém assim. E aí é importante o papel da gente de realmente fazer as pessoas entenderem, conversar nesse sentido, para poder divulgar, para deixar essa questão mais compreensível para todo mundo, né? Que todo mundo possa entender que não é questão de caridade, questão de querer ajudar, é questão de se comprometer socialmente com o que acontece na tua cidade, no teu país. Não, e não falo nem de pensar grande, assim, nossa, eu quero mudar o meu país. Não, mas faz um pouquinho, cada um faz um pouquinho, já ajuda um monte, né? É verdade, Pablo. Eu não falo pessoal e quiser deixar as perguntas, depois a gente vai responder. A questão da acessibilidade, Pablo, é o seguinte: muitas pessoas, né, com a mobilidade reduzida aí, sofrem justamente por causa disso, porque a discussão sobre acessibilidade, você vê que não são pessoas que estão no meio. Não somos nós, deficientes, né, com mobilidade reduzida, que questionam, que falam sobre isso. São pessoas que não sabem realmente a realidade. E hoje o que acontece? Existe um projeto, poucas pessoas conhecem esse projeto. Então, eu já busquei, já estou conversando com especialistas aí para isso. Chama-se a arquitetura do desenho universal. Aonde o que acontece? Não é preciso você estar refazendo um local ou até mesmo adaptando. Por quê? Você já vai fazer um desenho universal, por exemplo, vou dar um exemplo de um estabelecimento aqui. Você chega num bar, ou que seja qualquer estabelecimento, aquele estabelecimento já foi construído para você. E para mim, para você, para o outro, para todo mundo. Ele é acessível para todos, acessibilidade para todos, desde uma criança até o idoso e uma pessoa que tem mobilidade reduzida, né? Com rampa, com mesas adequadas, que eu já posso chegar tanto com a minha cadeira, ou você chega e coloca a sua cadeira para você sentar. Então, uma sareta de porta que uma pessoa pode abrir com uma pessoa normal com a mão, outra pessoa que talvez não tenha nem o braço, só de encostar ali na porta ali, ela já vai abrir. Janelas mais acessíveis, né, elevação de calçada e o asfalto da rua mais ao nível da calçada. Então, casas, por exemplo, casas populares hoje, não deveria se ter casa para pessoas com mobilidade reduzida, para deficiente. As casas teriam que ser todas padronizadas, casa para todos, né? Porque talvez uma pessoa com mobilidade reduzida, um deficiente, fique aguardando uma casa para construir uma casa para ele. Então, quando toda essa engenharia do desenho universal ele é aplicado, qualquer lugar que você chegar, independente se você tem alguma deficiência ou não, o lugar vai estar adaptado para você. Entendeu? Eu E acho que cada órgão que está relacionado a esse tipo de problema que você falou, precisava alguém com alguma pessoa com mobilidade reduzida para poder orientar eles nesse sentido. Porque não adianta, uma pessoa que não passou por uma experiência assim, não vai ter condições de pensar em todas as influências que existem, todos os vetores que convergem para aquele problema, né? Então, a pessoa não vai conseguir pensar em tudo. Se tiver na equipe uma pessoa com mobilidade reduzida, é muito mais fácil. Não vou dizer que não possa falhar em algum sentido, pode, porque a gente é humano, a gente erra mesmo, né?
mas agora ficaria muito mais fácil e muito mais tranquilo. Tanto que, por exemplo, eu quero abrir um restaurante, eu quero abrir um bar, ou alguma coisa nesse sentido. O correto é você não poder abrir enquanto você não tiver um banheiro adaptado, rampa, acessibilidade total para o cadeirante, por exemplo. Então, a gente vê em alguns outros países do mundo que isso é muito mais respeitado, as pessoas se preocupam muito mais com isso. E aqui no Brasil, que é um país tão bacana, que a gente tem tanta pessoa precisando, acaba inibindo as pessoas de saírem de casa, de ir para o bar, para o cinema, para onde for, ou de mesmo sair, porque não tem condições de subir a calçada, de descer, ou sempre tem que ficar dependendo de alguém, né? É verdade. E quando a gente fala de acessibilidade para todos, é para todos mesmo. Vou dar um exemplo para você aqui. Um restaurante, por exemplo, né, uma pizzaria, quando você chega lá com Não sua estou te criança. ouvindo. Não, o áudio está saindo, Eu não não? estou te ouvindo, André. O áudio não tá saindo aí, papo? Cortou o áudio. Espera aí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. E agora, como é que tá o áudio aí? Tá tranquilo? Não? Não, não estou te ouvindo. Deixa eu tentar fazer um. E agora, papo? Tá me ouvindo agora? Voltou. Agora sim. Beleza. Igual eu já estava falando aqui, sobre acessibilidade para todos, né? Quando eu falo para todos, é para todos. Ah, ele está falando de acessibilidade porque ele é deficiente, cadeirante. Não. Acessibilidade para. Você vai num restaurante, você vai numa pizzaria, por exemplo, com seu filho de 3 anos, por exemplo, né? Olha o trabalho que eles têm que ir lá correr, pegar aquela. Lembra aquela cadeirinha que coloca a criança do seu lado ali, aquela cadeirinha petitinha? Acho que todo mundo que tem criança que levou na pizzaria, no restaurante, acho que deve lembrar dessa cadeirinha, né? Então, pensa você chegando lá e você ter um banco na mesa ajustável à altura, né? Ele não precisava de ficar com aquela correria para buscar aquela cadeirinha. Aí é onde entra o desenho universal da infraestrutura, né? Toda essa arquitetura. E não é nem só pensando em mobilidade reduzida, a gente fala também em deficiente visual, por exemplo. Isso engloba tudo, todo mundo mesmo. Eu já tive a oportunidade de atender pessoas deficientes visuais e a gente acaba aprendendo muito em como orientar da fisioterapia mesmo e como facilitar o dia a dia do paciente também. Então, para mim sempre é um aprendizado muito grande quando eu atendo os pacientes, porque eu aprendo demais com os pacientes e levo sempre lições para minha vida que vão me ajudar a ser uma pessoa melhor, um profissional melhor e poder ajudar ainda mais as pessoas. E tem a questão, por exemplo, um banheiro para deficiente visual, por exemplo. Uma mulher, para ela distinguir qual que é o feminino e qual que é o masculino, teria que se ter, né, aquela comunicação em hebraica, né? Que fala. Braille? Hebraile, minha língua é minha presa. Hebraile. Para ela saber qual banheiro que é o feminino e qual que é o masculino. Mas para isso, existe um banheiro que ele é flexível. Tanto faz para um como para outro. Porque Então, você, hoje nessa fase que a gente está vivendo, né? Porque o Braille você tem que encostar a mão, né? E passar naqueles isso. pontos. Hoje você não pode encostar em nada. E aí É, tem que ir lá, botar a mão para ler, se tiver, por exemplo, uma placa, alguma coisa assim. Então, essa discussão é bem complexa, é bem ampla, para poder, ainda mais nessa época, se bem que está todo mundo em casa, a gente sai menos, mas com o tempo as coisas vão voltando ao normal, não normal que nem era antes, nunca mais vai ser, mas as coisas vão voltar, sair de casa, ir para restaurante, para bar, né, para supermercado. Então a gente tem que pensar alguma coisa nesse sentido também, de deixar tudo mais acessível, quanto menos encostar, melhor. é verdade. Infelizmente, Se Deus quiser, essa pandemia, né, todo esse
processo que a gente está passando aí, a gente vai superar isso, vai passar isso tudo, se Deus quiser. Pablo, existe uma pergunta, que existe também uma tecnologia que ela é implantada na coluna para estímulo. Eu esqueci o nome, você vai lembrar. Existe isso, e é um pessoal de São Paulo, pelo menos o que eu conheço, né? É uma espécie de um eletrodo, como se fosse um marca-passo, alguma coisa assim. Você implanta ele, né, na região da coluna lombar, na região da pelve aqui, e aí é como se fosse um controle que se você quer esticar a perna, se você quiser contrair os músculos, né, ele é ligado lá nas inervações, você aciona ele e ele contrai os músculos e ajuda a pessoa a ficar de pé ou a fazer alguma atividade, assim. Eu conheci um pessoal que faz isso em São Paulo, né, para o paciente em questão, que eu fui lá, não que não fosse indicado, mas ele estava bastante preocupado com a questão de retorno das funções, do retorno do controle da bexiga e do intestino. Então, para ele não achou que seria interessante, mas tem ajudado muita gente, sim, eles têm pesquisado muito nesse sentido. E eu percebo que existem ações e pesquisas que têm se voltado muito a melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência, seja ela qual for. Eu tenho pesquisado muito, queria aproveitar para fazer não propaganda, mas para divulgar um pouquinho um Pode projeto. falar, fica à vontade. Isso aqui, a divulgação é sua, pode falar. Eu sou aluno de mestrado da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e tem uma das formas que eu tenho de pesquisa, uma das vertentes que eu tenho de pesquisa a gente está estabelecendo um protocolo para avaliação de manifestações neurológicas que acontecem depois que a pessoa contraiu o Covid-19. Então, a gente tem um protocolo que a gente envia para as pessoas, é tudo online, não tem contato com ninguém, que a gente envia para as pessoas que testaram positivo Covid. Então, se vocês souberem de alguém que teve o Covid, que testou positivo nesse sentido, pode entrar em contato comigo, que eu envio o formulário online, a pessoa responde, 10 minutinhos, está prontinho. Pode falar que eu estou te ouvindo, Paulo. Tá caindo aqui minha conexão aqui. Não, era isso. Mas esse projeto, esse utensílio, essa técnica que você falou é bem interessante mesmo. Eu acho que tem ajudado muita gente. Eu tive pouco contato, né, uma ou duas vezes, mas é bem interessante. A questão é que muita coisa que é oferecida para ajudar no dia a dia, na qualidade de vida das pessoas, tem um custo muito alto, né? Ou você participa de um projeto de pesquisa vinculado a uma universidade, então você precisa se candidatar ou ser escolhido de alguma forma, né? Passa por um comitê de ética, toda pesquisa tem essa obrigatoriedade, é importante, mas muitas das terapias oferecidas têm um custo muito alto ainda e não conseguem ficar acessíveis a todo mundo, porque a gente sabe dessa disparidade de renda, essa disparidade que a gente vive aqui no Brasil. Então, isso entristece muito, né, de saber que tem muita coisa bacana aí, mas que nem todo mundo tem condições de arcar financeiramente. É verdade. Infelizmente, o valor de custo, né, é acessível para poucas pessoas, né? Né? É uma tecnologia que hoje existe, né, e poucas pessoas têm acesso até mesmo pelo poder aquisitivo em valores de dinheiro, né? Infelizmente é muito caro. O procedimento desse, por alto que eu fiquei sabendo,
que a gente pesquisou aí, fica em torno de R$ 600 mil. É isso E mesmo. às vezes não te dão garantia, né, Pablo? E aí, como que você investe um dinheiro desse? Às vezes, bom, eu não tenho para investir, mas quem tem para investir, vai investir sem ter certeza de um retorno. É, a dificuldade é essa também, né? O valor é muito alto e não há uma garantia. Óbvio que na área da saúde não existe essa certeza para quase nada, né? Então é diferente, né? A matemática é certinha, quadradinha é aquilo e pronto. Na área da saúde a gente lida com uma série de fatores que influenciam isso, né? Então não, você não pode dar certeza de nada, infelizmente. É verdade. Até que tem questão, você não é médico da medicina, mas você tem os conhecimentos, você é um profissional na área de fisioterapia, você tem os conhecimentos. A medula, né, quem tem lesão medular, ela pode ser regenerada, essa medula, Pablo, ou não? A medula não é a única parte do corpo que não regenera. Isso vai depender, né? No sentido do seguinte: a lesão medular pode acontecer de várias formas e ela pode gerar lesões muito heterogêneas, muito diferentes uma da outra. Existe uma lesão parcial que compromete só um pouco da medula e a pessoa perde parte das funções, parte da sensibilidade, e tem a lesão completa que secciona a medula, né, que corta ela e você perde completamente os movimentos, a sensibilidade, qualquer tipo de sensação da onde cortou para baixo. Então, existem muitas condutas, muitas terapias que têm se voltado nesse sentido, porque a lesão medular ela é um evento muito traumático, né? Não só fisicamente, neurologicamente, mas psicologicamente também, porque a pessoa precisa estar muito tá com a cabeça muito em dia, né? Não ficar deprimida e tudo mais. Mas existem algumas terapias que prometem, né, resultados maiores, mas existe sim a possibilidade de você melhorar, né? Porque a medula, quando você tem uma lesão, ela quanto mais rápido você acudir, melhor, né? E a pessoa tem um prognóstico melhor, tem uma chance de recuperar melhor. Isso vai depender de como a pessoa lida com isso, quão precoce é a fisioterapia e outros tipos de terapia, por exemplo, terapia ocupacional também, né? O quanto mais rápido ela fizer, maiores são as chances dela melhorar. A gente sabe hoje que já existe, dependendo do estímulo que você tem, dependendo da conduta que você tem, a gente já sabe que existe uma regeneração, né? Uma formação, para falar assim, um crescimento de neurônios de novo naquela região, que são as nossas células nervosas, mas isso ainda está muito assim, em dúvida ainda, né? A gente não tem uma certeza de qual técnica é melhor que a outra, qual beneficia mais, mas lesões mais sérias, por exemplo, como lesões completas na medula, são mais difíceis de tratar e realmente com prognóstico pior. Verdade, que a medula, igual no caso da minha, foi lesão incompleta, né? Então, ainda passa alguma comunicação. A medula é onde passa toda a comunicação do cérebro para o corpo. Então, a minha ainda ficou passando alguma coisa. Perdi alguns movimentos, mas outros, né, não. Mas, igual você falou, quando ela é cortada, vamos dizer assim, essa comunicação ela é totalmente. Aí acabou. Aí não vai passar comunicação nenhuma mais. Infelizmente. Você, Infelizmente. você é um caso, por exemplo, você lembra? Logo que você machucou, você perdeu muito de movimento, né, de sensação, de controle, e depois, com o tempo, isso foi voltando gradativamente. Então, hoje você já está bem mais independente, eu creio que praticamente tudo sozinho, né? Mas isso dependeu também muito da tua força de vontade, do quanto você se empenhou e quanto você não se acomodou com a situação e correu, foi atrás, né? E óbvio que é difícil, você passa aperto, você
né? Tem que botar o orgulho no bolso um pouco, né? E correr atrás, cara, porque é assim mesmo. É onde eu falo, né, Pablo, que a gente tem, primeiramente, tem que ter aceitação. A partir do momento que você aceitou, aí você tem que agir. E também, não só trabalhar a parte psicológica, a fisioterapia, ela desenvolve automaticamente, igual você falou, que, né, que trabalha, que seus pacientes não são seus pacientes, são seus novos amigos. Eu te considero como meu amigo, eu não te considero ser como meu fisioterapeuta. Mas além desse trabalho todo carinhoso que você faz, esse incentivo, a pessoa também tem que trabalhar o psicológico, porque tem que estar com o psicológico preparado para aceitar essa condição, né, e fazer essa fisioterapia. Muita gente fica em casa acomodada, não vou fazer porque não vai me dar resultado, eu já estou assim mesmo, se entrega. A pessoa não pode se entregar a nada. Tudo é reversível. A única coisa que não é reversível, infelizmente, é a morte. O resto, tudo tem assim, uma solução. É o caso onde eu estou falando que, às vezes, muitos idosos aí que não têm condições de fazer uma fisioterapia fora, né? Se tivesse esse atendimento domiciliar, por exemplo, ele tinha condição de sair da sua cama, levantar, tomar seu banho, fazer seu cafezinho, entendeu? Então, a importância dessa mobilidade, dessa condição física de fazer, essa liberdade de fazer suas coisas sozinho, sem depender do outro, porque a gente dependendo de outras pessoas é muito ruim, pô, é muito ruim. Então, onde eu falo que tem que trabalhar o psicológico, trabalhar na fisioterapia, né? E pessoas realmente que se dão envolvimento, assim como você, se empenham realmente. Porque não adianta você pagar um profissional. Você tem que pagar o profissional, se você não tiver condição, porque é aquela pessoa que está ali para te ajudar, está ali para te apoiar, tanto fisicamente como psicologicamente. E essa parte você fez toda a diferença no começo da minha evolução. E até hoje. E até hoje eu fico tranquilo de falar isso. Eu agradeço muito o carinho, viu, André? Eu não sou exemplo para nada, cara. Assim, eu não fico achando que eu sou mais que ninguém de forma nenhuma. Agora, uma coisa que a experiência e os anos de profissão e os anos de vida mesmo, eu tô quase quarentão já, vão te dando, é que você consegue enxergar as pessoas em geral e os seus pacientes também de uma forma muito mais ampla, muito mais global, né? Porque a gente é parte de uma sociedade, é parte de um todo aí. A gente não é só aquela doença específica, só a perna, ou só o braço, ou só a coluna. E essa parte lógica faz uma diferença gigante. Você tá com a cabeça boa, você tá focado no que você está fazendo e tentar controlar teus pensamentos. Eu sei que às vezes a gente não consegue, mas a gente tentar focar na reabilitação com pensamentos bons, com coisas boas, cercado de pessoas boas, isso ajuda demais na reabilitação. E eu não estou falando nem em questão de idade, porque pensa assim, mas às vezes a pessoa mais velha, mais nova. Eu conheço pessoas com uma idade já bem avançada, que tem uma força de vontade absurda, e conheço pessoas muito novas que teriam um potencial gigante para melhorar, mas que infelizmente se acomodaram ou que deixaram outras coisas tomar conta, né? A gente sabe que isso envolve também toda uma questão da vida toda da pessoa, não só aquele momento, mas cada vez mais a gente fica ciente do quanto os fatores psicológicos influenciam positiva ou negativamente, dependendo do caso, na reabilitação. Mas fico muito feliz de poder ter te ajudado, né? E também te considero um amigo muito querido e torço aí sempre por tudo que você tem feito, para os teus projetos. E sei que você tem projetos muito, muito bacanas para Uberaba aí, né? E o que você precisar, você pode contar comigo sempre. A gente vai correr atrás. A questão é que Não não. estou te ouvindo. Deixa eu sair de novo, que vem atrás. E agora, como é que tá aí? Tá, beleza. Agora deu. Beleza. Hoje a conexão tá meio lenta aqui, a imagem não tá de qualidade não, mas o conteúdo tá excelente, tá ótimo, Importante é o conteúdo. verdade.
A questão é, não existe ninguém melhor que ninguém, mas existe aquelas pessoas que fazem a diferença, tanto na vida pessoal como na vida de outras pessoas. Eu considero você uma dessas pessoas, por se doar, né? A pessoa que se doa, ela é uma pessoa diferenciada, ela não é melhor que ninguém, mas ela é uma pessoa diferenciada, né? No seu caso, você tanto faz o seu trabalho como profissional, né, que é o seu emprego, e faz todo o trabalho profissional, que é se doar voluntariamente em partes para outras pessoas, né? Esse todo trabalho que você fez durante 11 anos, você falou 7, não? Pois é, 7 anos, né? E continua fazendo até hoje. Até hoje você ainda continua fazendo esse trabalho. E vai continuar fazendo. Então, essa é a diferença. Faltam pessoas assim como você, que se dedicam, pessoas que realmente se empenham, né? Onde muitos acham que faz pouco caso dessa parte, da parte da saúde, por exemplo. Isso faz parte da saúde, faz parte do cotidiano das pessoas. Igual eu falei para você, hoje são 24% em Uberaba que depende de uma fisioterapia de uma forma ou de outra, e que tenha qualquer meio de locomoção reduzida, aí, seja um gesso, né, que te retirou um gesso e tem que fazer uma fisioterapia para o braço voltar ao movimento, até uma pessoa que tem uma dificuldade maior aí, que tem uma lesão medular, que tem um PC, né, por exemplo. Então, falta muito incentivo nessa área. Mas a questão em si é a importância, né, na vida da pessoa, essa fisioterapia, tanto prevenção como pós-trauma, né, Pablo? A fisioterapia, se ela fosse só para reabilitar, só para restabelecer depois que a doença ou depois que a lesão já está instalada, eu acho pouco sentido. Então, é importante essas ações de prevenção e promoção de saúde desde o bairro, desde para você evitar que a pessoa tenha uma doença, que a pessoa tenha um tipo de lesão. Eu sei que fatalidades acontecem, que acidentes acontecem, às vezes você pode estar de carro na rodovia e alguém perder o controle e bater em você, né? São coisas que você não controla, mas o que a gente consegue evitar, o que a gente consegue controlar, quanto mais a gente fizer, melhor, e onera menos do Estado, onera menos a União, e você tem um custo muito menor com isso. A questão que a gente estava falando aí da pesquisa, né, para trazer esse transplante de célula tronco para o país. Você acha que ainda vai demorar muito esse processo, Pablo? Ou já está meio que em andamento? Você que trabalha com pesquisa, vai lá nos Estados Unidos, vai em Miami, você está no meio desse assunto. Você sabe que você acha que, na sua opinião, vai demorar muito chegar para a gente aqui no Brasil ainda? Eu acho que vai um tempinho ainda, isso não é imediato agora, né? A gente está numa fase que a gente as atenções muito agora voltadas para uma questão de saúde pública aí que a gente está vivendo, né? Que todas essas, porque isso necessita de uma aprovação de todos os conselhos, né? De toda uma questão num âmbito maior aí dessa regulamentação. Eu acho que vai um tempinho ainda, mas eu acho que se a gente continuar se esforçando e pressionando as autoridades, sejam elas de saúde ou as autoridades políticas que sejam, a gente continuar pressionando e mostrando a importância desse tipo de tratamento, eu acho que as coisas vão um pouquinho mais rápido, assim. Eu não sei te precisar quanto tempo, mas eu creio que deva ir um tempinho ainda, porque é uma coisa muito delicada e muito séria, que precisa ser regulamentada de uma forma muito, assim, com olhos muito atentos para que não haja nenhum problema, né, para que os pacientes não corram nenhum tipo de risco, para que isso possa acontecer para a gente da maneira mais rápida possível. Mas eu acho que deve levar um tempinho, não sei te falar quanto. É isso aí, o tempo a gente sabe que vai demorar, mas não sabe nem quando, porque a burocracia é muito grande, né, Pablo? Infelizmente,
a parte burocrática, então, os trâmites legais são muito extensivos, muito complicados. Eu queria deixar, depois, lembrar de colocar aí na descrição, embaixo, não sei onde é que vai, minhas redes sociais, assim como as tuas, né, André? Para quem tiver interesse possa seguir e acompanhar um pouquinho do nosso trabalho lá, que a gente fica muito feliz quando pessoas se interessam e a gente pode ajudar alguém de alguma forma, da forma que for, né? Lógico. Depois, no final aqui, a gente vai colocar Não estou te ouvindo. embaixo aqui. Deixa eu mudar aqui de novo. E agora? Aí voltou. Voltou? A gente vai colocar todas as suas redes sociais aqui embaixo, aqui para quem quiser estar acompanhando o seu trabalho, que é um trabalho excepcional, é uma coisa, né, extraordinária que você faz. A gente vai colocar tanto sua página, com o Facebook, tudo. Para quem quiser interagir futuramente aí para esclarecer mais alguma coisa, vai estar aí. Aqui hoje eu quero agradecer a sua presença, ter aceitado esse convite para a gente bater esse papo, então, esclarecer para quem tinha dúvida. Eu acho que a gente esclareceu muita coisa, né? Até para mim tinha muita coisa que você acabou esclarecendo novamente, mas aí. Você quer Imagina, deixar? prazer é meu, viu, André? Prazer em falar contigo, como eu falei no começo, você é uma pessoa muito querida para mim. Um cara é um exemplo de quem correu atrás, de quem se esforçou, e eu fico muito feliz quando as pessoas realmente fazem por merecer. E tudo que vier na tua vida, te desejo todo o melhor. Eu acho que o objetivo principal desse vídeo é poder realmente orientar as pessoas de alguma forma, e se a gente conseguir ajudar e solucionar as dúvidas de uma pessoa, eu já fico feliz, porque a ideia é justamente dessas opções de divulgação de informação que a gente tem hoje, e a live ou esse tipo de conversa, e é justamente isso. E fico à disposição de quem precisar, quem quiser a ideia comigo a respeito do assunto que for, eu estou aqui à disposição, né? À tua disposição também, André, o que você precisar, estou aqui sempre. Pablo, eu que agradeço, muito obrigado aí pelas palavras. A gente vai ficando por aqui. A gente conversou hoje com o Pablo Andrei, fisioterapeuta aí, renomado, respeitado, profissional, um cara excepcional, que faz um trabalho em Uberaba aí, que muita gente às vezes não sabia. A gente vai estar mostrando aí que o trabalho dele realmente é um trabalho excepcional para a cidade. Ele faz um, todo um trabalho aí que é importante, acho que para todo mundo, a nível de conhecimento, a nível de cultura, né? Esse bate-papo hoje foi bem bacana, Pablo. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Abração. Abraço. Tchau. Tchau, Pablo.